Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, meus inscritos, minhas inscritas. Boa tarde a todos. Enfim, cheguei em minha casa, graças a Deus. Passei muita tristeza esses dias, mas hoje posso falar com vocês de dentro da minha casa. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. 3 horas, a hora da misericórdia. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Quanta tristeza lá fora do Brasil, meu Pai. Quanta tristeza. Mais de 15 mil mortos. Eu falei 11, mas já subiu mais de 15 mil mortos. Senhor, dê acalento para aqueles corações, Senhor. Acalma o coração. Quanta criancinha foi encontrada morta, sem pai nem mãe, logo nem parente. Ai, Senhor, misericórdia. O que a gente pode fazer? Orar, rezar. Eu acho que se cada um de nós rezássemos um Pai Nosso bem rezado, com fé, com 3 Ave Maria para eles, para as almas daqueles que se foram e para aqueles que estão sofrendo, que Deus dê a cura para eles, dê o de melhor que for para eles. Deus é misericordioso, Ele pode fazer. Então vamos rezar, meus irmãos. Vou começar por mim e por vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que toda a família comece e termine com muito amor. Que cada casa tenha amor em abundância para com seus familiares. Eu vou ler um livrinho, uma parte do livrinho que eu estava rezando, vou continuar. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Nós somos muito mal. Nós temos um coração. Pior é que nós não devíamos, porque a gente acredita em Deus, a gente tem Ele como nosso. É a última coisa. O último bem que nós temos, o primeiro bem que nós devemos ter é Deus. E a última coisa que nós devíamos ser é mal, porque nós somos filhos de Deus. Deus deu tudo por nós. Deus deu seu filho por os nossos pecados. Por que sermos maus? Por que não sigamos os caminhos que levam ao Pai?
Terceira verdade: as nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro ou vinho, numa pinga cujo interior está azedado por outro vinho, que teve anteriormente, a água clara e o vinho ficam bem estragados e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou entre nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se dissentem. É, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição, que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziarmos do que há de mal em nós. Doutra forma, nosso Senhor é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-no-á de seus olhos e não se unirá a vós. Para nos despojar de nós mesmos é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem pela luz do Espírito Santo o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado de nossos primeiros pais arruinou-nos a todos, quase por completo. Azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância, a corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo como corpo do pecado. Concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo o pecado, sujeito a 1000 enfermidades. Nós temos enfermidade por causa dos nossos pecados, irmãos. Corrompem-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, torna-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos, naturalmente, mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos do que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas. De modo, de nós só temos o nada e o pecado. E só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar-se a si mesmo e odiar-se a sua própria alma. Que aquele que amasse a sua alma a perderia, e o que odiasse a salvaria. Isso está em Jó 12, 25. Esta sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiar-nos
a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio. Nada há tão digno de amor como Deus, e nada há de tão digno de ódio como nós. Em segundo lugar, para nos despojar de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias. Isso quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não vivêssemos. Temos de ver como se não vivêssemos. De ouvir como se não ouvíssemos. De nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servissem. Isso está em Coríntios 1, capítulo 7, versículo do 29 ao 31. É a isto que São Paulo chama-se de morrer todos os dias. Está também em Coríntios 1, 15 e 31. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Está em João 24, está em João 12, 24. Se não morrermos para nós mesmos, e se as nossas devoções mais santas não nos levam a essa morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Por que então as nossas devoções tornam-se-ão inúteis? Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria. O que fará com Deus que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer? E nesse caso, encontrar-nos-emos com as nossas mãos vazias, de virtudes e méritos na hora da nossa morte. Sim, meu Senhor, temos que fazer a vontade do Pai, porque no dia da nossa morte, nós vamos se encontrar com Ele. E aí, o que temos para entregar para Ele? Mostrar para Ele que a gente fez aqui na Terra. Mentira não adianta, porque Deus é todo poderoso, Ele sabe de tudo. Não teremos sequer uma centelha do puro amor. Nós temos que ter um amor puro, amor por Deus puro. Puro. Pois este só é dado às almas mortas para si mesma e cuja vida está oculta em Jesus Cristo. Oculta com Jesus Cristo em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue que de fato tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e tudo que é fácil é praticado pela maior parte das pessoas e é o mais santificante. Na natureza, segredos para fazer operações naturais. Em pouco tempo, econômica e facilmente. Na ordem da graça, existem poucos segredos para fazer operações sobrenaturais. Em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. Nós temos que tentar ser perfeito, despojar-se de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. A prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido
por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir essa prática, eis uma quarta verdade, que é a consequência da terceira. Temos necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. É mais perfeito porque mais humilde, não nos aproximamos diretamente de Deus, mas servimos-nos de um mediador, visto que a natureza está tão corrompida como acabo de mostrar. É certo que todas as coisas, as nossas boas obras, são manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para o levar e unir-se a nós e ouvir-nos se nos apoiarmos aos nossos próprios trabalhos, esforços e preparação para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Não foi sem motivo que Deus nos deu mediadores junto da vossa divina majestade. Ele viu-nos indignos e incapazes, teve piedade de nós para nos dar acesso às suas misericórdias. Proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com Deus tão santo. É fazer menos caso desses reis dos reis, que se fazia de um rei ou um príncipe da terra, que se abordaria sem auxílio de um amigo que falasse por nós. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por Ele que devemos orar. Nós oramos por Jesus Cristo. Com toda a igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto à Suprema Majestade, não devendo nunca aproximar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobria de pelos de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas não teremos necessidade de um mediador junto do próprio medianeiro? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-se diretamente a Ele? E por nós mesmos, não é Ele Deus em tudo igual a seu Pai e por consequente o Santo dos Santos, tão digno de respeito como o Pai, pela sua infinita caridade, tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-la e pagar-lhe o que devíamos. Mas isso será uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? Não, gente. A gente teme a Deus, teme a Jesus. Porque é Jesus que leva nossos pedidos a Deus. Ele e a Virgem Maria. A Virgem Maria pede para Jesus pedir para o Pai. Digamos, pois, abertamente com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Foi ela que nos veio por meio de Jesus e por ela que devemos ir a Ele. Exatamente, é o que eu falei. A gente pede a nossa mãe Maria Santíssima para ela pedir a Jesus, que Jesus leva ao Pai. Que é Ele mesmo, né? Mas Ele pede. Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa de sua grandeza infinita,
ou da nossa miséria, ou ainda de nossos pecados, imploramos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria. Lógico, a gente receia de chegar a Deus, quem somos nós? Mas Maria é mãe dele. Tudo que a gente pede para Maria, para ela interceder, para ela pedir a intercessão por nós a Jesus Cristo, ele dá. Ele pede para o Pai e a gente consegue. Nossa mãe, ela é boa e terna. Nada tem de austero ou de repulsivo. Nada de demasiado sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos a nossa própria natureza. Ela não é o sol, que pela vivacidade de seus raios poderia cegar-nos por causa de sua fraqueza, por causa de nossa fraqueza. Ela é bela e doce como a lua, que recebe a luz do sol e abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Ela é tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como diz os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recebido a Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido por ela desamparado. Ela é tão piedosa que nunca foi desatendida na sua súplica. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Ele imediatamente a atende e acolhe, amorosamente, vencido pelas orações de sua muito querida mãe, que o portou ao seio e o amamentou. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, pelo que, segundo eles, temos de subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro, que está mais perto de nós, é mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria. Ela é a nossa mediadora de intercessão. Para ir ao Pai, ao Eterno Pai, é preciso ir a Jesus, nosso mediador de redenção. Ora, pela devoção que segui, indicarei. Observa-se perfeitamente essa ordem. Meus irmãos, amanhã eu continuo lendo o 5º artigo. Eu li o 4º, eu continuo lendo o 5º artigo. Porque eu não posso passar dos minutos, senão eu tenho medo de passar muito e o vídeo não ir ao ar. E eu quero que vai. Eu quero fazer que tenham mais gente me ouvindo. Fazer com que mais pessoas ouçam e escutam a palavra de Deus. Porque estamos todos carentes da palavra de Deus. Carência da palavra de Deus. Temos que pedir clemência para Deus ajudar-nos com que a gente nunca esmoreça na fé. Nunca podemos esmorecer na fé. Como eu já disse, sei que muita gente não tem tempo, mas eu peço para que Deus arrume tempo. Deus ajude a cada um ter tempo para ouvir a palavra de Deus. A cada um de meus irmãos ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Boa tarde, até mais tarde.